A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és meu filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Hoje, 8 de janeiro, a gente celebra aqui no Brasil o batismo de Jesus. Jesus não precisava de se batizar, mas ele se fez porque ele aproximou-se de João Batista, que estava pregando mudança de vida, reconciliação, conversão e preparação para a chegada do Messias. Então Jesus valorizou esse trabalho de João. É muito importante a gente observar isto, né? Nós precisamos aprender essa lição de valorizar as pessoas, né, na sua experiência de vida, na sua missão, no seu compromisso, no seu trabalho, executando com honestidade, com firmeza. Essa presença de Jesus aí no rio Jordão, onde tinha multidão que se conhecia pecadora. Então Jesus não pecou, mas se condói, se solidariza com os pecadores. E Jesus mergulha nas águas do Rio Jordão. Esse mergulhar significa passar pela morte. E quando ressurge, é a nova vida. Jesus se reergueu justamente para anunciar um tempo novo, né, que deve se escutar agora a Deus. A voz de João se cala e vem a palavra de Deus que se faz pessoa. E vamos ouvir o que é que Deus diz. Este é o meu filho muito amado. Eu coloco todo o meu bem-querer. E Jesus é muito humilde, se deixa batizar por João e começa a anunciar com ardor o reino de Deus. Então, a partir daí do batismo, nós também devemos nos assemelhar a Jesus. Nós devemos também vivenciar o nosso batismo, exaltar a nossa dignidade, porque agora nós somos filhos de Deus. Nós éramos como que pagãos, né? Só criaturas. Agora não, pelo batismo nós fomos adotados, filhos adotados por Deus, filhos adotivos. E Deus está dentro de nós. Nós podemos comunicar Deus. João terminou a sua missão e agora começa a missão de Jesus. E pelo batismo deve mudar a vida. Nós estamos também num país que se diz católico, né? E o Brasil, ele, desde a sua descoberta, ele teve umas experiências, né, de poderes. Por exemplo, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. A colônia se destacava porque explorava as riquezas do Brasil para atender ao mercado europeu, né? E durante esse Brasil Colônia houve também um governo geral que centralizava todo
o poder, né, a partir da província da Bahia. Depois nós tivemos o grito da independência e tivemos uma experiência do império, no regime de monarquia. E por último, o Brasil se desligou desses regimes e assumiu o poder de república com a forma de democracia. E isso para nós é muito importante, porque o povo agora participa, poder que é dado ao povo. Demos povo, democracia, governo. Então, um governo que é governado pelo povo, se é que nós podemos dizer assim, não é? Esse pleonasmo. De qualquer forma, a gente está vivendo, né, essa experiência. Por isso que neste dia em que a gente inicia um tempo agora comum na liturgia da igreja, porque essa festa do batismo encerra, portanto, assim, o tempo em que Jesus esteve nascendo, sendo apresentado, adorado, visitado, fugiu para o Egito, volta para Nazaré, e depois Jesus viveu a sua vida oculta e agora vai viver a vida pública. E pelo batismo ele quer assumir a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos se salvem. E é interessante a gente observar que Jesus, sendo Deus, ele se faz humilde, não é? Ele se faz um servo, mostrando que toda e qualquer pessoa que governa, que administra, né, que tem esse potencial de querer presidir, né, coordenar, né, formar uma nação, que faça isso com dignidade, com respeito às diversas situações de vida do povo, da sua cultura, dos seus costumes, da sua língua, da sua potencialidade. Isso deve ser feito com humildade, com respeito, já que nós usamos os recursos do mais pobre, daquele que não tem emprego, mas que compra alguma coisa com o mínimo que recebe. Então, ele paga imposto, né? Ele ajuda a construir a nação da qual ele faz parte. A nação existe por conta do povo, né, que tem respeito, que deve ter condições de vida, dignidade. Se não houver isso, não tem nação. Deus deseja uma nação santa, um povo régio, não é? Uma nação que foi escolhida por Deus. É tanto que nós até usamos muito que o Brasil, de todas as nações, foi muito privilegiado por Deus, porque é um país que acolhe a todas as nações e um país que tem tudo aquilo que pode oferecer para o mundo, um país agrícola, não é? E falta muito isso, a gente trabalhar para não só se autossustentar, mas também de fazer com que outros usem dos nossos benefícios. Portanto, isso é ser batizado, isso é entender o batismo que mergulha nas profundezas das águas, né? E de lá tira as riquezas, o bem, a prática do amor fraterno, o respeito pelo outro, a construção de uma sociedade civilizada, né? Educada, e que as ações sociais sejam estendidas, né, para que todos se beneficiem. Portanto, essa lição do batismo de Jesus, que talvez nós nem imaginássemos que pudéssemos entender dessa forma, é assim que a gente deve entender o Evangelho. Vamos, portanto, nos imbuir desse espírito, né, de vida nova que está começando com o batismo de Jesus, uma nova sociedade que ele veio implantar, e por isso rezemos: Deus eterno e todo-poderoso, que tendo sido o Cristo batizado no Rio Jordão e descendo sobre ele o Espírito Santo, o declaraste solenemente vosso
dileto Filho, concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 1, do versículo 7 ao 11. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.